esteja sempre em vossos corações. Sentem-se, por favor. O nosso Cristo representa o amor em nossas vidas, em tudo que Ele nos deixou e fez para nós. Observemos sempre as nossas ações diante dessas bases morais que Ele nos deu, para que todo o trabalho de nossa vida seja útil para o nosso aprimoramento, a nossa redenção, diante dos infortúnios criados por nós, em nossas existências e na atual em que estamos. Somos ligados diretamente à falange de Maria Santíssima. A ela, todos nós estaremos juntos para discutirmos a nossa passagem pelo plano físico, diante da confiança depositada em nossas ações. Ações reconciliativas, ações de desenvolvimento, ações na caridade. Nós somos o espelho dessa personalidade verdadeira em tudo o que fazemos. Nossa personalidade vai se revelando à medida em que nós vamos nos aprimorando no raiar de cada dia. A nossa missão é ajudar as almas, ajudarem essas almas a se reencontrarem, a que elas possam vencer os seus karmas, darmos suportes vibracionais amorosos a cada um, para que as provas trazidas em suas almas possam, com amor, ser superadas nessa existência. Observamos que na condição humana existe muita pressa para que esses karmas terminem. E nós raramente contamos o tempo a nosso favor nessa encarnação, diante dos propósitos justamente de que essa paciência seja o resultado desse processo kármico que ora nos aflige. A paciência encontrada em Jesus fez com que Ele ensinasse a todos nós, nas nossas viagens, no trabalho, nas reuniões entre os apóstolos, nos discursos inflamados que às vezes fazemos, às vezes uns contra os outros eram, e o Cristo ali pacientemente assistindo, cada um revelar-se o que é,
cada um mostrar a personalidade, a criatividade e a capacidade que se tem de se comunicar. O Cristo comunicativo, como sempre foi, sempre chamava pacientemente um a um dos apóstolos e dava-lhes uma lição e uma tarefa para fazer. Lições espirituais, não de cobranças, ensinamentos, para que cada indivíduo, cada ser, pudesse observar melhor suas atitudes diante dos propósitos abraçados a cumprir. Muitos eram levados aos desertos para poder refletir justamente sobre essa personalidade que às vezes difícil é de ser. Assim como hoje, às vezes, se faz necessário o pensar, e dentro desse pensar, não haver o afastamento da caridade, mas o entrosamento nas atividades da caridade. Pois o discípulo reencarnou muitas vezes, e dentro desses propósitos, tempo não se pode mais perder com as intolerâncias e as impaciências que temos, de ficar sempre esperando atitudes dos outros enquanto as nossas não são aquelas do qual precisamos ter. Às vezes cobramos reações, sentimentos, palavras que nós mesmos não as praticamos. Muitas das vezes observamos que a fé esfria mais por auto-obsessões, perturbações, do que propriamente fatos do dia a dia, palavras proferidas. As sombras dos pensamentos, pensamentos sombrios, acabam se revelando no dia a dia, quando ficamos invigilantes diante das situações do qual nós nos deparamos em nossas provas diárias. A arte de se comunicar, ensinada pelo Cristo, é do qual devemos nos inspirar, para nunca nos exaltarmos, nunca nos desanimarmos pelas fraquezas ou pelas insolências, pelos insultos a nós proferidos. Aprendemos com o Cristo a agradecer toda a mão estendida ao longo do percurso das nossas vidas. Quando no deserto estávamos, e às vezes uma pouca água era nos oferecida, durante um dia todo de caminhada, falando aos peregrinos que ficavam cuidando dos seus rebanhos, levando de um lado a outro, buscando alimentos em meio ao deserto, para sustentarem aquelas cabras e ovelhas, e aqueles pastores, aquelas famílias, eram aqueles ao qual o Cristo pedia que nós fôssemos a eles ensinar. Pois como eram viajantes, o que eles aprendiam, iriam propagar para as outras aldeias, outras cidades e até outros países, nessas migrações que faziam.
para sustentarem suas vidas. Às vezes não entendíamos o porquê tanto esforço por pouca gente. Mas o Cristo, sempre alegre, sempre sereno, com um olhar de tranquilidade, fitava-nos os olhos e nos diziam: a mensagem será levada por aqueles ao qual fora tocada. Assim como a mensagem de amor que vos é dada, para que da mesma forma cada um, nas suas viagens, no trabalho, por todos os lugares aonde os seus pés os levarem, essa mesma mensagem de amor, de fé, da boa nova do Cristo, possa cada um propagar pelos seus gestos, pela sua boa educação, pela sua boa vontade, em ser de fato representante de Maria Santíssima, diante desta pregação de amor, de fé, de irmandade. Não se decepcionar por aqueles que não sabem agradecer, por aqueles que não aprenderam a amar, por aqueles que pedem muito e pouco fazem para os mesmos merecer. As palavras ecoavam forte em nossos ouvidos, é onde nós superávamos o sol quente, a sede e a fome, para, em busca dessas ovelhas, deixar semeada ali o amor do Cristo. Somente a verdade permanece. Somente a verdade nos ajuda. Somente essa fidelidade de compromisso, em que os apóstolos pouco a pouco foram entendendo que nunca foi o individualismo que fizera com que eles cumprissem a sua missão. Foram se entendendo, se tolerando, e o Cristo ali, mesmo depois de sua ressurreição, subiu aos céus, mas sempre presente estava, para alimentar aqueles homens, a todos nós, a nossa jornada. O espelho da nossa vida reflete a personalidade que temos, o que falamos, o que sentimos. Servir a mãe de Jesus, nada menos do que a mãe de Jesus, é uma tarefa muito difícil, comparada ao amor que ela teve e tem por aqueles que crucificaram seu filho, por aqueles que traíram seu filho. Às vezes os irmãos se perturbam pelas traições de cada um e deixam de amá-los. Não conseguem entender suas fraquezas. Não conseguem amar. Pois aquele que trai
está se traindo, está se enganando. Mas aqueles que aprenderam com Jesus, aqueles que sabem o teor do amor de Maria Santíssima, que soube perdoar, soube ajudar, os que viraram as costas ao seu filho. Muitos viram as costas para vocês, e às vezes o reflexo não é o de amor. Representar Maria Santíssima, tarefa muito difícil. Amar a quem não sabe amar é para aqueles que entenderam quem é Maria Santíssima e do que ela representa aqui. Assim se gera o respeito. Assim se fortalece a fé. Assim vêm as mudanças. Assim vêm as mudanças para a nossa vida. Assim íamos aos rebanhos, assim íamos aos lugarejos, falar de algo que a maioria não ouvia. Que hoje, muitos deles estão aqui, reencarnados, integrados aos trabalhos comandados por Maria Santíssima, mas que de vez em quando ainda esses instintos, os instintos do pastor, de talvez querer novos rebanhos, ou tentar buscar novas ovelhas, mas esquecendo as que estão aqui. O bom pastor, como ensinou Cristo, deixa sempre as boas ovelhas em local seguro. Seguro na fé, no amor. Aí consegue-se buscar as ovelhas que se perdem. Quando vemos que alguns irmãos se agarram à sua insegurança, se afastam, aí vemos que o esforço de Maria continuará sempre a auxiliar essas pobres almas que são incertas na fé, inseguras na sua fé, cujas ofensas daqueles que ainda não aprenderam a amar tornam-se insultos à sua vida. O amor vivido por Maria, impregnado, sempre deve estar nas almas, nas paredes, em todas as atividades que são dadas para todos nós fazermos. Não se trata de um discurso, mas de um exemplo vivido por nós. Não semeie discórdia.
Não semeie descrença. Jamais semeie a separação, o abandono, pois é Maria Santíssima quem vai buscar essas almas. Essas almas que precisam aprender a amar, que precisam aprender a perdoar, porque não sabem, não aprenderam, ainda estão rebeldes em relação à fé, ao amor, desconfiam de tudo, porque não tem base de verdade em suas vidas. Então tudo parece mentira. Cada qual espelha o que é em suas ações. Fortaleçam-se no exemplo de Maria Santíssima e prestem atenção no amor que ela teve e tem por aqueles que negaram, por aqueles que te negam, por aqueles que traíram seu filho, por aqueles que te enganam. E ela está sempre presente para nos ajudar a aprender a amar. 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 O ambiente vai mudar. As paredes seguirão impregnadas com esse amor. Mas as mudanças se fazem necessárias para mudar a cada um. Com o Cristo, nós estávamos sempre mudando. Jamais houve rotina na nossa vida, porque a nossa mente não estava rotinada nas obrigações. Mas a vontade de aprender era tanta que não havia o que pudesse nos impedir de seguir. A vigilância é nossa, a vontade é nossa. Que a paz de Jesus esteja sempre com todos.